Olá, seja muito bem-vindo para mais um Culturalize. Eu sou a Vivian, a apresentadora de hoje, e eu estou aqui com dois convidados incríveis, Marco Santo e Maicon Braga, para falarem sobre o documentário 1917. Sejam muito bem-vindos. Por favor, eu peço para que se apresente para o pessoal, para a gente começar a falar sobre esse documentário. Obrigado. Olá a todos, eu me chamo Maicon, eu sou artista, né? Eu sou multiartista, mas atualmente eu venho trabalhando muito com o teatro, né? Eu trabalho eu sou ator, né? Tenho minha vivência no teatro desde os 16 anos de idade, e o teatro, enfim, é uma paixão mesmo. Minha, e atualmente estou na companhia de teatro, né, que é a Cia Clareou. Dirigida Cia pelo Ed Clareou, que é Barros, né? ela é um ponto de cultura. Isso, que é um ponto de cultura na cidade de Osasco, que tem aí uma história de já uns 10 anos aí, né, de histórico, de muita vivência na cidade. Marco Santo, cineasta, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente um pouquinho aqui para a gente, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o documentário 1917. Obrigado, meu nome é Marco Santo, eu sou o desenvolvedor, o produtor, enfim, eu faço tudo basicamente, porque foi uma tarefa hercúlea fazer esse documentário que a gente fez, basicamente eu e minha esposa, a professora Eliane, né? Mas foi um trabalho bastante profissional, feito com bastante esmero, né? Bom, falar um pouco do documentário, tá? O documentário, ele se chama 1917, Anatomia de um Massacre, e ele basicamente procurou contar a história da pesquisa. Então, tudo que a gente viveu para fazer a pesquisa, né, e foram bastante coisas interessantes, talvez até mais do que a gente tenha conseguido colocar no documentário, a gente tentou trazer para o documentário, trazer para o audiovisual, até como uma forma didática mesmo de mostrar a história mesmo, sabe? Mostrar o quão legal pode ser fazer uma pesquisa histórica. Esse documentário, ele basicamente tinha como premissa levantar os mortos e desaparecidos da greve geral de 1917. Para quem não sabe, em 1917 houve uma grande greve geral em São Paulo, em julho de 17, que praticamente tomou São Paulo inteiro. Naquela época, São Paulo tinha aproximadamente 500 mil habitantes, né? E quase um quinto da cidade parou, né? Foi uma greve que começa primeiro com uma movimentação anarquista, mas depois ela se espalha de forma generalizada e vira, de fato, uma greve geral, porque não só os trabalhadores da indústria, na época a indústria têxtil, que pararam, mas também os outros comércios, outras profissões, sapateiros, enfim, profissionais liberais, quase que todo mundo acabou parando. O grande marco da greve é o cortejo do sapateiro Nicola Salerno, um sapateiro que foi morto, um rapaz de 21 anos, foi morto por uma bala durante um confronto no Brás, né, no Cotonifício Maria Ângela, né, em frente à fábrica Maria Ângela, e o cortejo do corpo dele pela cidade saiu parando todos os comércios, todas as oficinas, todo o trabalho praticamente, né, por onde passava. Então, isso foi um grande estopim, porque não parou com o cortejo, né? O cortejo foi no dia 11, mas no dia 12, 13, 14, a cidade continuou parada, né? E o movimento se espalhou pelo interior de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, depois chegou no sul do Brasil, depois chegou além do Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, ou seja, foi um rastilho de pólvora, basicamente, que se espalhou por todo o país, né? Então, ela é considerada um marco na história das greves, mas não só. Ela também é considerada um marco da violência da Polícia Paulista. A Polícia Paulista agiu com muita violência. Fala-se em 200, 300, 400 mortos. Nossa, e a pesquisa é um número foi justamente... muito grande. Sim, e a pesquisa foi justamente nesse sentido, para tentar encontrar o que tinha de verdade sobre isso. E a pesquisa acaba descobrindo uma coisa até maior do que isso tudo, porque confrontando documentos, confrontando reportagens dos jornais da época, a gente chega numa notícia estarrecedora, né? Provavelmente, a Polícia Paulista não conseguiu
simplesmente esconder os corpos no cemitério do Araçá, que era para onde os carros levavam os corpos à noite. Provavelmente eles incineraram os corpos dos trabalhadores num forno de lixo, que foi uma surpresa, porque Que a gente nem horrível. sabia que existia um forno de lixo exatamente do lado do cemitério do Araçá, né? Então, o documentário, ele conta a história dessas descobertas, né? De como que a gente foi descobrindo isso paulatinamente, quais foram os gatilhos, né, que foram levando a professora Eliane a chegar nessa descoberta, né? Então, é uma notícia impactante, né? Você saber que antes da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, na verdade, em que os nazistas queimaram corpos de pessoas em forno, Isso o estava Brasil, acontecendo em São infelizmente, Paulo, né? Que horror. tetricamente já tinha começado a fazer isso, Meu né? Deus. Mas é isso, né? E eu queria até perguntar para vocês como vocês chegaram nesse tema. Era um tema discutido, pelo que eu entendi, a sua esposa, Eliane, ela é Sim. professora? A professora Eliane, a gente tem um cursinho em Osasco, Uhum. na verdade o Maico, inclusive, é um grande prazer estar aqui fazendo esses trabalhos com o Maico, porque o Maico já foi um dos nossos alunos no cursinho. A gente teve um cursinho popular em Osasco, chamado Baobá, e foi nesse cursinho que a gente conheceu o Maico. E a professora Eliane, ela tem esse interesse por esse assunto desde a graduação, né? Entendi. O assunto sobre os mortos e desaparecidos da greve de 17. Então, é basicamente esse interesse dela que faz a pesquisa. Eu me envolvi na pesquisa porque, como suporte, na verdade, para ela, né, eu acabei ajudando a fazer as pesquisas, então participei muito ativamente das pesquisas, fomos diversas vezes nos arquivos públicos, no arquivo municipal, no cemitério, no centro da cidade, na Rua do Carmo, ou seja, a gente fez todo o circuito por onde naquela época aconteceram esses movimentos, né? Então foi bem interessante e isso foi muito empolgante, né? Então a pesquisa tentou mostrar um pouco isso, né? Tentou mostrar essa coisa gostosa da descoberta, né? De você fazer uma pesquisa e se embrenhar no assunto e descobrir coisas que aconteceram há 109 anos atrás, né? Isso é muito legal. É muito bacana. Parabéns pelo projeto de vocês. E eu queria até saber, porque para quem está assistindo, gente, leva um tempo muito grande para se fazer uma pré-produção de um produto audiovisual. É muito esforço, é muita pesquisa, é muito trabalho. Quanto tempo demorou até sair essa obra? Bom, na verdade, o mestrado dela durou 2 anos e desde o primeiro dia a gente já tinha combinado de fazer o documentário. Só que até o primeiro ano, até o final do primeiro ano, a gente não tinha se decidido. E aí a gente viu o trabalho de uma outra colega que também fez um vídeo, né? Também daí de Osasco, inclusive, a jornalista... meu Deus, fugiu o nome dela. Fugiu o nome dela. Mas uma colega nossa jornalista que fez um documentário, né? A Laura. E a gente ficou empolgado com a ideia, e a gente falou, vamos fazer? Então, vamos fazer. E foi uma loucura, a gente levou basicamente 1 ano para concluir, né, 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Foi bem corrido, foi bem caro também, porque essa é uma outra coisa, né, que a gente tem que falar do audiovisual. Audiovisual é sempre muito caro, a gente basicamente não teve recurso nenhum, a gente fez o próprio bolso, então foi uma iniciativa própria também, mas enfim, deu certo. Ah, que bom. Quero parabenizar pela iniciativa de vocês. É um assunto muito importante, muito relevante, impactante para a nossa sociedade. E eu queria perguntar para o Maicon também, da onde veio esse ímpeto de fazer parte do projeto? E você atua, porque você é ator, você atua no documentário, você faz alguma parte, ou é estritamente documental essa obra? Eu sou diretor de cultura da UEO, então trazer, expandir esse documentário para, enfim, para o maior número de pessoas possíveis e deixar ele realmente do tamanho que ele é, né? Mas aí, a priori, né,
eu esse interesse que se tem, né, por conta eu vi, né, quando nas redes sociais, né, a Eliane ela publica sobre o documentário da existência dele, né, e tal. Então ali, quando eu vejo aquela publicação, eu me interesso bastante, e aí eu entro em contato com a Eliane, e falo, né, eu falo, nossa, caraca, que legal, e a gente precisa fazer coisas, né, precisa promover esse documentário, e aí a gente entra naquela parte que eu queria trinchar, que é a da estreia dele, que vai acontecer no dia 29 agora, desse mês, que se inicia o mês de julho. Então a gente vai ter a estreia dele no Teatro Municipal de Osasco, Glória Giglio. E aí eu gostaria até de agradecer, né, a Simone, que é responsável pelo teatro. E aí, enfim, vai ser às 7h30 da noite. E a gente espera que, enfim, todos vocês, né, inclusive você, esteja presente no dia 29, nessa estreia, porque vocês vão conseguir ver como que né, tudo isso que a gente está, enfim, dizendo aqui, né, tudo isso que a gente está apresentando para vocês de maneira visual, né, poder assistir o Claro, documentário. claro. Então, a priori, esse é o meu interesse, né, é o interesse... É o interesse que eu tenho no documentário, e aí a minha participação é de promover ele, né? Então, a minha parte dentro do 1917, dentro desse projeto, é promover ele para todos os lugares aí de maneira grandiosa. Tá certo. E eu queria até pegar um gancho do que o Marcos estava falando, que você estava falando a respeito da sua esposa, da gravação, que vocês fizeram essa pesquisa. Qual foi o maior desafio para a gravação desse documentário? O maior desafio, sem dúvida nenhuma, foram as locações. É muito difícil conseguir um espaço para fazer qualquer coisa de audiovisual, porque precisa ser consistente, né? Precisa ser um local onde você tenha permissão, onde você tenha condições de gravar, onde você tenha segurança para levar equipamento. Então, assim, para mim, pelo menos, assim, que participei de praticamente todas as fases do processo, essa foi a parte mais difícil. Eu não gosto muito de editar vídeo, embora seja fotógrafo e editor também, mas eu imaginava que essa seria a parte mais difícil, mas até que não foi tão difícil, não. Para quem gosta de vídeo, eu fiz, né, a edição toda no DaVinci Resolve, né, que foi uma descoberta, não conhecia esse software também, mas foi bem legal de fazer, aprendi bastante coisa legal com ele, né. Mas eu acho que a parte mais difícil foi justamente as locações. A gente tinha duas cenas que eram que a gente precisava usar atores para fazer, né? E foi bem difícil conseguir juntar a agenda de todo mundo, o local, o horário. Então a gente acabou utilizando inteligência artificial para fazer essas duas cenas, que é a cena em que uma menina de 10 anos, a Eduarda Bindo, toma um tiro na cabeça com uma bala perdida, e a outra cena é de uma personagem que a gente descobriu também nas pesquisas, chamada Carolina, que vai procurar o pai na delegacia da Lapa, e o pai é dado como morto horas depois, já morto e enterrado, né? Inclusive, é um dos gatilhos que a gente encontra, né, que a gente conta no documentário, é um dos rastros que a gente acha para chegar em algumas conclusões que culminaram com a descoberta do forno. É um assunto muito pesado, de fato, e eu queria entender até com você como foi para vocês emocionalmente nessa parte de pesquisa, nessa parte de gravar um assunto tão denso. Como foi para vocês, assim, emocionalmente? O que se passava na cabeça de vocês? Chegou aquele momento que a garganta ficou engasgada, que você falou, ai, meu Deus, eu não consigo mais filmar isso, eu não consigo mais fazer isso? Ou teve um certo foco de, tipo, não, essa história precisa ser contada? Eu diria que a professora Eliane talvez tenha tido mais trabalho com isso, porque ela nunca tinha atuado, né? E então as primeiras gravações foi bem difícil, porque ela não conseguia decorar as falas, né?
E aí a gente teve que arrumar um teleprompter, né? E aí com o teleprompter ela começou a desenrolar melhor. E aí do meio para o fim, meio que quase já nem precisava do teleprompter, porque ela foi ficando mais segura. Mas acho que foi uma das partes mais difíceis, assim, porque a gente gravou de noite, né? Num espaço em Barueri, inclusive, né? Na casa de uma amiga em Barueri. E tinha que ser de noite, depois das 10 da noite, que era quando ficava silencioso, porque a gente que mora em periferia sabe do barulho das motos, né? Então, moto passando para tudo, rasgando para tudo quanto é lado, é terrível. Então, meio que isso também foi bem cansativo, porque a gente varava as madrugadas fazendo as cenas. Então, chegava uma hora que era bem cansativo, né? Emocionalmente, eu acho que assim, e aí eu posso falar mais por mim, né? Esse assunto me motiva bastante, né? Que é a violência policial. Eu acho que eu não preciso dizer que eu odeio polícia com todas as fibras do meu corpo, sabe? Mas não a polícia trabalhadora da segurança pública. A polícia é a ideologia que vai em cima do negro, do pobre, do fragilizado, sabe? Com uma força desproporcional de um Estado que deveria proteger e não matar, esconder e queimar corpos, né? Então, para mim, esse documentário tem muito mais esse gancho de denúncia, tá ligado? Esse gancho de, olha, isso não podia acontecer, isso não deveria ter acontecido, sabe? O Altino Arantes, que era o presidente, né, na verdade, o governador do estado de São Paulo naquela época, ele nunca foi condenado por causa disso, ele não foi acusado disso, sabe? E seus herdeiros, netos, bisnetos, tataranetos, sei lá, mas que porra dessa gente nojenta que vive por aí, é, olha, eu já destilando ódio contra a elite. Mas, enfim, eu acho que sentimentalmente, para mim, isso é um gancho muito forte, né? Então, é óbvio que o documentário não tem um teor militante, tá? Não tem. O teor do documentário ele é acadêmico, porque ele está dentro da pesquisa de mestrado da professora Eliane. Então, a gente teve que seguir todos os trâmites, inclusive de linguagem, de imagens que a gente mostra. A gente optou, inclusive, em não mostrar cena da Eduarda vindo tomando um tiro na cabeça. A gente optou por fazer uma cena mais tranquila, em que parece que a menina apenas deita no chão com sua boneca, sabe? Para não fazer uma cena chocante, graficamente terrível, né? Sim. Justamente para poder, para não dar esse tom de militância, sabe? Esse tom de panfleto, né? É um documentário de verdade histórico. Ele foi apresentado também na apresentação na defesa do mestrado da professora, e uma das recomendações fortes dos professores da banca foi justamente de utilizar essa história, esse audiovisual, essa peça de audiovisual, como uma propaganda, não, como uma aula de história, como um objetivo didático, né? Sim, Então, sim. a gente quando conversou com o Michael, foi justamente nesse sentido, né? Eles prometeu arrumar um local, a correr atrás do local, e a gente vai apresentar e se der, se for tudo possível, fazer uma roda de conversa, uma rodada de conversa com as pessoas que estejam no local, lá, de preferência estudantes, ou qualquer pessoa, na verdade, mas para conversar, para levar essa questão didática mesmo, sabe, do Sim. estudo, da história, sabe, do conhecimento do que aconteceu com a gente, né? Acho que isso é bem importante. Eu acho isso muito interessante porque eu gosto muito de uma frase que é: uma sociedade que não conhece a sua história está fadada a repeti-la, né? Então, eu acho muito importante a gente conhecer sobre essa história tão... A gente fala de 100 anos como se fosse muito tempo, mas é uma história recente. É uma coisa que aconteceu há pouco tempo e é uma coisa de um assunto tão importante, muitas pessoas faleceram, muitas pessoas foram assassinadas, né? Então, eu quero parabenizar vocês pelo modo de contar a história, pela sensibilidade de abraçar essa história. E eu queria saber também o que esse projeto mudou em vocês como artistas e como pessoas. Assim, você falou muito dessa importância, mas qual que foi o aprendizado que saiu daí? Bom, acho que o Marcos pode dizer primeiro que eu, né, respondendo isso, mas também me toca bastante em diversos lugares, mas acho que ele deve dizer primeiro como é que foi essa questão emocional e tal.
Eu acho que o que muda é justamente responsabilidade, né? A gente tem que ter responsabilidade com a história. Como eu disse, embora eu seja um senhor de 54 anos, eu ainda tenho meus vieses anarquistas, né? Então, eu me envolveria muito mais emocionalmente, mais virulentamente com essa história, mas o que me mudou de verdade foi essa contenção do estudo, do estudo acadêmico, do estudo mais formal, da coisa mais pensada, da palavra mais bem colocada. Então, eu acho isso importante, né? A gente não pode parar de se indignar, mas também a gente não tem que fazer da indignação a nossa destruição ou a destruição do outro, né? A gente tem que fazer da Perfeito. nossa indignação uma força para que as pessoas tenham vontade de ir atrás, de estudar também, de saber mais, né? Porque eu acho que é exatamente isso, para a gente tentar não repetir essa história, que desgraçadamente ela é repetida e repetida e repetida no Carandiru, na ditadura de 64, nos morros do Rio de Janeiro. É uma desgraça isso, sabe? Sim. Enfim, nas ruas, na periferia, isso continua sendo repetido, sabe? Tem muita gente que ainda acha isso normal. Sim, é muito triste. É muito triste ver essa truculência policial que acontece, infelizmente, com mais frequência do que o ideal, que é nenhum não acontecer, enfim. E Michael? Exato. Bom, eu acho que o que muda em mim, enquanto artista, acho que diversas coisas, mas eu sinto muito, eu tenho muito essa questão do sentir, né? Acho que, enfim, sou do teatro, né? Mas eu tenho muito essa questão, né? Então, eu sinto bastante que eu ainda vou descobrir o que, de maneira mais profunda e com afinco, as mudanças que 1917 vai me causar enquanto artista, mas já me toca em diversos lugares. Eu acho que na estreia no Teatro Municipal de Osasco Guaragires, eu vou entender com mais profundidade, eu sinto isso, porque o Marcos ele citou, e aí eu puxo, enfim, eu tenho 19 anos de idade, né? Então, enfim, sou diretor de cultura da UEO, que é a União de Estudantes de Osasco. Então, se tem essa questão desse link, né, dessa relação do documentário com a juventude também, né? Porque, como a gente trouxe aqui, né, e está desenvolvendo, ele foi feito a partir de uma pesquisa acadêmica da Eliane Furani, historiadora, e é isso, né? Essa questão educacional, né? Educação, é pedagógico. Então, esse link da juventude com o documentário, eu acredito que vai me tocar ainda de maneira mais profunda, ainda mais nessa questão em relação à juventude e o documentário, e ali eu já trago, né, a estreia, que acredito que quando eu ver aquela juventude, não só a juventude como o Marcos trouxe, mas mais pro meu lado, né, que é porque, enfim, por conta da minha idade, quando eu ver a juventude assistindo e absorvendo e entendendo e também aprendendo, né, porque é isso, é história, e então a gente está contribuindo também para a questão acadêmica dessa juventude, para a questão acadêmica desses estudantes, entender em que lugares, né, o 1917 está me levando e como é que está sendo isso, porque eu acredito que vai ser muito gratificante ver a nossa juventude, não só de Osasco, né, mas enfim, toda a juventude do nosso país e quem sabe até fora do país, ver, né, e ter essa relação com o documentário. Então, acho que é isso que me muda, que está me mudando e que vai me modificar. Perfeito, perfeito. Então, é isso, eu acho que é muito importante realmente esse tema. Até eu tenho 25 anos, também não tinha me aprofundado tanto nesse assunto, não tinha tanto conhecimento a respeito dessa greve. E eu queria, agora sabendo de vocês, como foi o documentário finalizado e o que o público pode esperar dessa obra. Eu acho que o que o público pode esperar dessa obra é reflexão. Acho que a gente precisa
acredito que assim, as descobertas da pesquisa, a forma como a pesquisa foi feita, a forma como a gente tentou mostrar a dinâmica do que aconteceu na pesquisa, ela leva a gente invariavelmente para uma reflexão sobre o nosso lugar em sociedade, sabe? Enquanto trabalhador, né? Tipo, o que a gente representa, qual que é o legado do trabalho assim, que a gente hoje recebe. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Eu espero que esse documentário possa trazer para as pessoas que assistirem a reflexão sobre os que nos antecederam, as pessoas que lutaram essa luta que a gente luta hoje, mas muito lá atrás, muito antes de nós, né? Acho que reflexão deve ser a palavra. Queria agradecer vocês pela presença de vocês aqui hoje. Pelo Teams, mas a gente sente que a gente está perto porque a gente está conversando, a gente está falando de um assunto tão sério, tão importante, falando de arte, falando de política, que é um documentário político, um documentário acadêmico a respeito de uma situação tão grave. Eu queria agradecer a presença de vocês e queria que vocês deixassem um convite para todo mundo ir assistir a peça a peça não, desculpa, o documentário. Ok, então estejam todos convidados para assistir ao documentário 1917, Anatomia de um Massacre. No final a gente pode conversar, trocar uma ideia, se vocês quiserem perguntar alguma coisa depois sobre filme, sobre a produção, sobre a história propriamente dita, que a professora Eliane vai estar lá também. É uma oportunidade da gente conversar e estreitar esses laços. Então, eu convido a todos para assistir o documentário 1917, Anatomia de um Massacre, no dia 29 de julho, às 19 horas e 30 minutos. Após o filme, a gente vai fazer um pequeno debate, uma roda de debate, em que vocês vão poder perguntar qualquer coisa relativo à produção, relativo à história, à pesquisa, né? E a professora Eliane vai estar lá também para responder essa e mais outras perguntas que vocês tiverem. Espero vocês lá. Michael, quer deixar um convite? Enfim, é só fixar mesmo, né, o convite que o Marcos ele fez lindamente. E, enfim, venham pessoal, né, na estreia que vai acontecer do 1917, às 19h30. A gente, enfim, estaremos muito felizes em receber todos vocês, receber todos os públicos. Porque isso, né, é uma pesquisa acadêmica que mesmo que tenha um tom mais forte, né, porque, enfim, na história é isso, né, a história, ela não vai só contar coisas boas e bonitas e aconchegantes, mas Claro. coisas que aparentemente sejam pesadas, serão coisas que a gente pode utilizar e deve utilizar como reflexão e como um modo e um meio de recalcular a rota das nossas vidas e esse senso de comunidade que o Marcos ele trouxe anteriormente, que é muito importante. Deixa eu mandar um abraço para a Amanda, que no Curta Sabiá estava em frente, né, e tal, toda a equipe, e só para não me estender isso, e um abraço com muito aconchego e com muito amor a todos que estão assistindo, né, e enfim, a todo mundo. Muito obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, Michael Braga e Marcos Santo, produtores e idealizadores desse projeto. Agradecer o tempo de vocês, muito obrigada por estarem aqui hoje e convidar você aí de casa para ir prestigiar a estreia desse documentário tão reflexivo, tão importante, e contamos com você. Esse foi o Culturalize de hoje.